Olá pessoal, vou iniciar um vídeo um pouco diferente aqui, rapidinho, fazer uma demonstração aqui de umas medições que eu fiz. Então as medições foram feitas aqui com esse equipamento, né, bastante conhecido, mede uma variedade de componentes. E nos capacitores eletrolíticos ele mede a capacitância, a ECR e a perda de tensão aqui, né, que seria a fuga em porcentagem. E aqui eu medi com a ponte LCR, que é um equipamento profissional, bastante confiável. Já fiz alguns vídeos. Então aqui está demonstrado, eu medi com ele a capacitância, a ESR e a tangente de delta, que é o fator de dissipação, e a corrente de fuga com este daqui, que ainda tá para ser montado, mas ele já está funcionando e está calibrado, extremamente preciso, muito preciso mesmo. E vamos fazer um comparativo para ver se isso aqui é realmente confiável, medir com isso daqui, né? O capacitor eletrolítico, e ver se as informações que ele dá tá confiável, né? Então, no caso aqui a ESR eu padronizei. Esse equipamento aqui ele faz as medições de ESR aplicando uma frequência de 100 kHz, e eu fiz isso exatamente com a ponte LCR aqui que o meu mede. O meu também faz essas medições a 100 kHz, trocando aqui a frequência no equipamento, né? Isso sem falar que, se você analisar os datasheets de muitos capacitores hoje, tem alguns que pede e coloca lá ESR máxima medido em 100 Hz, outros 120, outros 1 kHz e alguns em 100 kHz, principalmente os capacitores sólidos, né, de polímero sólido ou híbrido. Esses principalmente são muito utilizados em placa-mãe, em circuito de filtragem de baixa tensão em altas frequências. Esses eles colocam as medidas em 100 kHz. Então não é pegar o capacheque e sair medindo todo tipo de capacitor com capacheque e falar, ah, tá bom. Não tá bom. Aqui tem alguns exemplos disso. Então eu vou pegar a partir do primeiro aqui, que está na listagem, que é esse azulzinho. Esse capacitor azulzinho é um capacitor da Sanyo de 470 nano por 25 volts, que eu tirei do meu gravador de rolo. Esse daqui é um Nippon Chemicon de 10 micro por 25, também, que eu tirei do gravador de rolo. Esse daqui é um de 220 micro por 50 volts, é aquela marca Sanwa, que eu não sei como se pronuncia. E esse é um de 82 micro por 400 da Nishikon. Foi retirada de uma filtragem de uma fonte chaveada. Então, assim, bastante uso já. E aqui alguns exemplos que eu fiz as medições com os dois. Lembrando que eu descarreguei o capacitor direitinho antes de fazer a medição em cada equipamento. Então vai começar pelo azul aqui, de 470 nano por 25. Esse equipamento Beside aqui mediu 598.1 nano com 19 ohms de ESR com 1.9% de veloz, de perda. Eu vou entrar nessas questões aqui, eu só vou finalizar. Então, fazendo um cálculo aqui, esse equipamento aqui ele está aplicando uma tensão de mais e menos 5 volts no capacitor. Eu conferi no osciloscópio aqui. Então eu teria que calcular a perda em cima dos 5 volts aplicado. Então qual foi a perda? 1.9. Esse cálculo daria para mim 19 miliamperes de fuga, o que é considerado extremamente elevado para esse tipo de capacitor, principalmente capacitores com baixa capacitância. E aí a gente segue. Agora eu utilizei a ponte LCR, ele já mediu 564 nano, diferente dos 598.1.
a ESR de 14.586, diferente dos 19. Aqui é o fator de dissipação, né, o D, do capacitor 0.0488, pelo datasheet dele ele está dentro aqui da especificação máxima permitida. E com o medidor de fuga de corrente, ele mediu 1 microampere. Isso com 2 minutos aplicando a tensão nominal do capacitor, que é de 25 volts. Tá? Então eu apliquei a tensão nominal de 25 volts, ele mediu 1 microampere 2 minutos depois. Então assim, fazendo um comparativo aqui, esse capacitor dá 19 mA de fuga com esse 1.9 de perda aqui que ele apresentou nesse equipamento aqui é lixo. Inclusive na capacitância, porque ele já ultrapassaria os 20%. Né? Ele daria 28% aqui de capacitância. Admitindo, eu fiz o cálculo aqui embaixo, ó, 20%. Eu só errei a posição aqui, então 20% menos seria 376 nanos e 20% a mais até 564 nano. Né? Com a ponte LCR ele mediu 564, estando dentro aqui dessa tolerância, inclusive de ESR. Medindo com esse equipamento aqui, esse B-Side aqui, pelo datasheet, esse ESR aqui já não permitiria isso a 100 kHz. Lembrando que as medições para esse tipo de capacitor aqui, pelo datasheet, foi medido em 1 kHz. Então eu medi a 100. Então aqui está dentro também. A tangente de delta também está dentro. E a fuga nem se fala, né? 1 microampere de fuga, né? Diferente aqui dos 19 miliamperes calculado em cima dos 5 volts aplicado, tá? Lembrando que eu medi aqui com a tensão nominal do capacitor, que seria o mais correto, né? Então, vamos para o segundo aqui. O segundo é esse da Nippon Chemicon aqui de 10 micro por 25. Nós medimos aqui nesse B-Side 13.99 e na ponte LCR 12.760, né? Então, colocando os 20%, ele poderia medir entre 8 e 12 micro, né? Aqui já estaria totalmente fora. Ele mediu praticamente mais de um micro a mais do que a ponte LCR mediu. Então assim, em qual equipamento que eu vou confiar? Nesse aqui ou na ponte LCR profissional? Né? Aqui a ESR ele mediu bem próximo, aqui 0,48, né? Seria 480 miliohms, aqui ele mediu 488 miliohms. E o fator de dissipação aqui também está dentro do datasheet desse componente. Agora aqui na fuga ele mediu 1,1%, pelo cálculo 11 miliamperes, que é extremamente elevado, né? Seria lixo esse capacitor aqui. Mas só que medindo aqui com o meu equipamento, com outro equipamento, deu 5 microamperes de fuga, que está dentro do datasheet dele também, do nominal, né? Admitido. O próximo é esse verdinho aqui, 220 micro por 50 volts. Ele mediu no B-Side 202.8, 170 miliohms, com 1,1 de fuga. Aqui já na ponte LCR deu 199.68, bem próximo, né? Relativamente próximo. Aqui já mediu uma ESR um pouco mais elevada que aqui. E o fator de dissipação também, mas só que 2 microamperes de fuga. Ó. Tá dentro também bem dentro da tolerância aí que o datasheet informa. Aqui ele pelo cálculo 11 miliamperes, então já estaria fora. Então assim, se alguém puder explanar ou se eu estiver explicando errado essa perda de tensão aqui que ele está medindo no capacitor, se é outra coisa. Muita gente fala até 3% dá para admitir, acima de 3% não dá porque já é um capacitor ruim. Tá, mas tiraram de onde isso? 3% de perda de tensão do capacitor, 3% de perda em cima
de 5 volts aplicado num capacitor de 400, por exemplo, mediria da ordem de 150 miliamperes, né? Não seria tensão, seria corrente aqui, né? Foi a medida que eu acredito que ele... Então, eu vou pegar 5 volts, que é o que o equipamento aplica no componente, e 3% de perda de 5 volts. Vai perder quanto? É uma perda enorme, né? Isso não é estranho, essa medida que ele faz aqui, o quanto se admitiria para um capacitor, né? Então a gente vê até uma certa discrepância nesses resultados, porque a gente segue aqui, ó, nesse capacitor mesmo, ó, 2 microamperes foi medido. E no último, que é um capacitor grande, né, ele é de 82 micro por 400 volts. Esse B-side ele mediu 75,5, o que está dentro dos 20%, né? Ele poderia medir até 65,6 ou até 98,4. Ele mediu bem próximo da ponte LCR. Já a ESR não tão próximo, aqui 190 miliohms, aqui 228. O que está dentro para esse capacitor, eu consultei pelo datasheet, que é a melhor forma de consultar, não essas tabelas genéricas aí que tem atrás desses equipamentos aqui. Enfim, essa tabela genérica foi para uma amostragem que fizeram diversos capacitores, então não é o ideal. Você quer saber de que maneira que você mede com uma ponte LCR um capacitor desse e o que é admitido, você tem que pegar o datasheet dele. Pega exatamente o modelo, capacitância e tensão e verifica os dados. Não adianta. Então medir o próximo, aqui a tangente de delta também, o fator de dissipação aqui tá bem longe do máximo admitido, né? E ele mediu 35 microampere de fuga de corrente, o que também está dentro para uma alta tensão e essa capacitância, né? Geralmente capacitores de alta tensão com a capacitância um pouco mais elevada também, essa relação, admitem fugas aí. Tem capacitor, por exemplo, pega um capacitor de 60, eu tenho aqui um da Epicus, 63 volts por 10 mil microfarads, ele admite até 1,15 miliampere de fuga, né? Então tem uma relação aí entre capacitância e tensão. Então aqui a gente tem uma tensão alta de 400 volts, então ele admitiria aqui uma fuga, se eu não me engano, de até 350 microamperes. Eu preciso confirmar isso, mas eu já dei uma olhada. Eu não sei se 325 ou 125 microamperes, eu acho que é 125 microampere. Então ele está bem dentro, e aqui ele demonstrou, ó, com esse equipamento, 0,9. Fazendo esse cálculo, ele está colocando aqui 90 miliamperes de fuga nesse capacitor aqui, né, uma perda. Lembrando que ele está aplicando 5 volts aqui para fazer essa medição, né? Então ele está aplicando 5 volts. Eu apliquei com esse equipamento aqui próximo, né, 398 volts, próximo da tensão nominal do capacitor aqui, e ele mediu 35 microampere depois de 2 minutos aplicando essa tensão. Então isso é algo que tem que ser relevante. Eu vou tentar pegar depois aqui o meu capa-cheque que eu tenho aqui e fazer um comparativo também. Se bem que ali é um analógico, então vem aquele adesivo colado, às vezes a posição da escala de ômica ali não está dentro, mas ele mostra mais ou menos quantos miliohms, né, teria ou ohms teria de ESR no capacitor. E aí tem aquela marcazinha verde e amarelo, trocar, vermelho, conferir. Lembrando que nem todos os capacitores, pelo datasheet, eles são medidos e são ali de fábrica, a referência deles não são medidos em 100 kHz. Principalmente o pessoal que faz manutenção em equipamento vintage aí, antigo. Esses capacitores mais antigos aí,
é muito relativo isso, porque eu conferi, eu tenho impresso aqui diversos datasheets de várias marcas de capacitores aqui e varia muito pelo tipo, em qual frequência foi medido e é admitida a ESR desses capacitores. Então assim, ele foi medido a 120 Hz, deu 400 miliohms. A 100 kHz ele vai dar às vezes 80 miliohms. Aí você coloca o capa-cheque nele e fala, tá bom. Às vezes dá 100, 200 miliohms, tá? Vai dar dentro da faixa verde lá. 400 miliohms vai estar dentro da faixa verde, mas só que a 100 kHz. E a tendência da SR é cair medindo esses capacitores nessa frequência. Mas só que às vezes ele não tá bom. Se você pegar a medição, que é o que a fábrica recomenda, medindo a 120 Hz, se ele mediu no capa-cheque 400 miliohms, vai estar dentro da faixa verde, mas só que a 120 ohms ele vai dar uma SR muito mais elevada, já fora da SR admitida por aquele modelo de capacitor e aquela capacitância e tensão. Então isso tem que ser levado em consideração, sim. Eu vou tentar fazer um comparativo aqui, colocar o capa-cheque também, para ver o que ele está medindo nesses capacitores aqui e ver o quão próximo a gente fica daqui e daqui. Né? A gente viu que não teve a ESR não teve uma mudança, uma diferença tão grande, lembrando que eu apliquei 100 kHz igual o B-Side aplica para medição. Eu apliquei 100 kHz aqui também. Então deu algumas diferenças aqui, pequenas, mas né, tem que considerar. E capacitor eletrolítico não é tudo igual, senão teria um modelo só e ponto final. Né, o próprio site da Nippon Chemical, ele tem uma região